A paz seja com todos nesta noite. Deus abençoe a sua vida. Esse momento, vamos meditar na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estar meditando aqui em Isaías, capítulo 51, versículo 16, que fala dessa forma: Pus minhas palavras em sua boca e cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é meu povo. Maravilhoso essa palavra. Aqui o Senhor, ele, quando chama Isaías, o profeta Isaías, ele teve um chamado. E aqui o Senhor se apresenta de uma forma tão gloriosa para fortalecer, para que ele pudesse ter uma caminhada, sabendo que ele tinha a direção de Deus. O que saísse da boca dele era dado por Deus, porque logo no início do chamado ele foi tocado pelo Espírito de Deus. Os seus lábios foram purificados. Ele, diante de todo aquele acontecimento lá, naquele momento, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele reconheceu que ele era pecador, que ele tinha uma vida contrária, vivia em desobediência, mas o Espírito Santo de Deus ali tocou, ele foi tocado, como a palavra diz. E aqui, quando nós meditamos, mais uma vez, o Senhor traz a Isaías, fala tão claramente, fala de tudo aquilo que ele tinha feito, ia fazer, estava trazendo a salvação, falando de tantas coisas boas. Aqui, quando ele fala dessa forma, ele está abrindo os olhos de Isaías, para que ele soubesse que ele era dirigido por Deus, que ele não estava sozinho. Então a palavra vem dizendo, Deus falando: pus minhas palavras em tua boca e cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é meu povo. Então aqui o Senhor estava ali trazendo confiança, certeza, visão, para que Isaías exercesse a sua fé como homem de Deus, profeta, escolhido, que foi tocado. E Deus aqui, ele está falando que tudo estava na sua dependência, na dependência do Senhor. Ele que tinha feito os céus, a terra, como ele diz aqui, e cobrir
pus minhas palavras em tua boca e cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é meu povo. Então aqui, Deus trazendo ali a força, a confiança, dizendo para Isaías que todo o poder estava nas suas mãos. Ele que formou os céus, a terra. E o que acontecesse, aonde o Senhor levasse ele, o que fosse para falar, Deus já tinha colocado as mãos. Deus ali dá uma unção tão grande quando diz: e cobri com a sombra da minha mão. Você já imaginou o quanto Deus faz quando nos colocamos na dependência dele, quando nos humilhamos? Porque aqui Deus estava falando tudo isso para o profeta, porque houve um reconhecimento que Deus era soberano. Ele se entregou de uma forma, e aqui Deus fala para ele que ele guarda, ele cobre com as suas mãos. Mesmo que lutas, tantas coisas que os profetas ali tinham que passar, mas o Senhor é tão bondoso que Ele fala: pus minhas palavras em tua boca. Isso ensina que quando nós dependemos do Senhor, Ele coloca as palavras certas na nossa boca, para fazer aquilo que Ele nos mandar. Então, essa mensagem ela vem falar ao nosso coração que não podemos ter medo de afronto, de seja o que vier para nos parar. Tão somente vamos estar na dependência do Senhor, porque Ele é quem vai derramar no nosso coração, vai colocar as palavras certas na nossa boca, no momento certo, e seja qual for o propósito de Deus. Então, tão somente vamos confiar e entregar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus sempre ela vem falando a respeito dos profetas, daqueles que foram chamados. Nós vemos também em Jeremias, no capítulo 1, versículo 9 e 10, Jeremias também teve um chamado. Quando o Senhor chamou, ele se humilhou diante de Deus. Ele disse que ele era como um menino, que ele que não era capaz. Então, o chamado de Jeremias, de Isaías, tudo mostra que eles se humilharam. Estava ali na dependência. Quando Jeremias disse que ele não era capaz, ele estava dizendo para Deus que
ele era como uma criança. Dependência total no Senhor. E o que nos ensina? Quantas vezes a palavra do Senhor vem ao nosso coração para dizer que a nossa vida é preciso estar na dependência, precisamos estar na dependência de Deus. Aqui eu vejo toda essa palavra, o Senhor falando com os seus servos, o Senhor ensinando, mostrando, levantando. Quando Jeremias diz que não era capaz, é o Senhor que capacita, é o Senhor que faz. Mas o que a palavra diz? Vamos ter dependência em Deus. Vamos depender do Senhor, andar pela fé. Aqui diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja que o que o Senhor está falando ali com Isaías, como meditamos, ali confortando, a mesma coisa o Senhor vem falando aqui com Jeremias. Então, o que traz ao nosso coração é assim que o Senhor tem esse zelo com os seus filhos. O Senhor se importa. Quando o Senhor chama, é Ele que capacita, é Ele que ensina. Quando nós temos um chamado, e todos nós temos, para andar com Ele, para viver a palavra, o Senhor a cada dia Ele está nos ensinando. Aqui veja que da mesma forma que Ele fala com Isaías, Ele está falando aqui também com Jeremias. Então, o Deus que nós servimos é esse mesmo Deus desses homens que se humilharam, que ficaram totalmente dependentes de Deus. E muitos outros nós vamos ver na palavra do Senhor. Mas sempre vem despertar ao nosso coração o quanto é importante ouvir Deus, ouvir a palavra. Aqui, Deus fala dessa forma. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E, com certeza, Deus ali deu toda a direção para Jeremias. Ele tinha uma caminhada muito longa. Aqui é o início de tudo, mas Deus já está levantando ele, fortalecendo ele, porque ele tinha uma caminhada muito longa. Mas Deus é com aqueles que se coloca na dependência, que ouve Deus,
que procura estar recebendo. E o maior de tudo, o melhor de tudo. Aqui, quando fala dessa forma, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me. Aqui você veja o cuidado que o Senhor tem. Deus toca, Deus derrama o seu espírito para levantar os seus, para dar direção, seja qual for a missão, seja o que Deus colocou nas mãos de cada um de nós. Ele vai nos tocar pelo seu espírito, nos ajudar. Nunca vamos estar sozinhos se nós estiver confiando no Senhor. Nós sempre vamos ter a direção, a visão da palavra. Aqui, quando o Senhor tem essa conversa com Jeremias, ele está dizendo que ele se importa, que ele vai cuidar, que vinha muitas lutas, mas o Senhor ia levantar poderosamente ele para fazer o que fosse necessário. E é interessante que a palavra vem dizendo, falando, animando, para que aquele servo, aquele homem, aquele profeta não viesse a desistir, mas tivesse no seu coração a obediência. E Deus estava pronto, dizendo que ele era com Jeremias. E aí diz, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Pronto. Deus era com ele. E Deus é com todos o quanto ouve e obedece. Ele pode fazer. Agora, ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, Deus ele tem esse poder de usar alguém, de dar autoridade. Aqui ele deu autoridade. Ó Jeremias, eu te dou autoridade para você fazer tudo aquilo, o que eu mandar você fazer. Você tem a autoridade, tanto de derribar. Aqui, ele deu uma autoridade tão grande para que Jeremias agisse, seja qual for a área. Ali o Senhor o Senhor dava a palavra e Jeremias ia cumprir. E na certeza que ia acontecer. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus vê a obediência, Ele nos dá essa autoridade. Então, é assim que Deus
fala com seus filhos, levanta. Aqui, muitas vezes, mas eram esses homens de Deus, Isaías, Jeremias. Hoje o Senhor também, Ele quer ver em nós essa humildade, dependência, e Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos dar autoridade também para agir, seja qual for a área, para fazer, mas na dependência do Senhor. O Senhor tem esse poder, amados. E Deus continua falando, e a palavra do Senhor veio a mim. E quando eu vejo nas Escrituras dessa forma, Deus, Ele quer ter diálogo, fala com os seus filhos. Veja que aqui Deus está falando, trazendo ensinamento, direção para Jeremias. E novamente a palavra vem, e o Senhor ainda levantando, confirmando algo na vida de Jeremias. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Mais uma vez, o Senhor fala que Ele é esse Deus que vela pela sua palavra, que Ele está atento, que Ele vai fazer. Aqui quando Ele fala dessa forma, vejo um ramo de amendoeira. Respondi, um ramo, amendoeira. Ele via ali um ramo, mas esse ramo, a amendoeira é uma das plantas que ela dá a sua flor antes de todos. Então aqui o Senhor já estava mostrando esse galho de amendoeira ali, porque Ele ia dar, ele ia desabrochar. E o Senhor estava dizendo ali que Ele velava pela sua palavra. Deus aqui está dizendo, e o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quer dizer que a palavra de Deus é dada e o Senhor vigia, vela para que seja cumprida no tempo dele, como Ele quer. Maravilhoso. E aí você pode ver toda a fala de Jeremias com o Senhor. E nós aprendemos. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele não era um preparado, mas o Senhor chama e capacita. Mas o que o Senhor traz
através dessa mensagem, é que nós devemos estar na dependência do Senhor, ouvir a voz, estar atento a tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. E nesta noite, a palavra fala ao nosso coração. O Senhor está dizendo que Ele vela pela sua palavra, que Ele vigia, Ele está vigiando, Ele está atento a tudo. Nada foge do controle dEle. E Ele tão somente abençoa e faz na vida daquele que obedece. Aqui você veja que Jeremias recebeu uma autoridade tão grande que toda a palavra, toda a história que fala de Jeremias, ele foi aquele homem dependente de Deus. Mas coisas aconteceram porque o Senhor deu autoridade. E esse mesmo Deus de Jeremias é o nosso. Esse mesmo Deus de Jeremias é o que olha para nós e quer falar conosco. Nós precisamos estar atento a ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem muito para nos ensinar. E ainda aqui em Ezequiel 37, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez, mais um homem de Deus, profeta Ezequiel, tendo uma fala com Deus, tendo uma conversa, Deus ali tendo uma conversa com Ezequiel. Aqui, interessante que a palavra diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Ah, que maravilha! Porque que Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses homens tiveram esse privilégio. O Senhor toca nos lábios de Isaías, o Senhor toca na boca de Jeremias também. Aqui a mão do Senhor está sobre Ezequiel. Por que que esses homens tiveram esse privilégio tão grande? Porque eles viveram
na obediência, a ouvir o Senhor, a estar atento ao seu chamado, a estar na dependência de Deus. Eles tinham fala com Deus, eles tinham oração com Deus, eles tinham uma vida, uma caminhada. Eles cumpriam um ministério de falar, de fazer tudo aquilo que o Senhor enviar. Mas o que me alegra muito é ver o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor por eles. E também o Senhor alegra o nosso coração, porque Ele quer ver isso em nossas vidas, obediência. E Deus fala sim conosco, Ele está falando conosco através da sua palavra. Através da palavra de Deus, a palavra é Espírito e ela vem para nos dizer que o Senhor está falando conosco. Que o Senhor tem esse propósito também de nos ajudar, ensinar em toda a nossa caminhada. Aqui quando o Senhor fala dessa forma, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, muitas vezes a situação vem na nossa vida e o cristão, o servo de Deus, aquele que obedece a Deus, muitas vezes nós somos levados para aqui, você veja que Ezequiel, ele foi levado para este vale de ossos secos. E por quem ele foi levado? Pelo Senhor. O próprio Espírito de Deus o levou. Então essa palavra ela traz ao nosso coração que quando Deus nos leva para um lugar, você veja que aqui não era um lugar muito bom. Aqui o Senhor levou ele para esse vale de ossos seco. O Senhor que levou. Então, muitas vezes o Senhor nos leva também para lugares que não tem esperança nenhuma, para lugares que não tem mais vida. Mas o Senhor quer operar algo grande através da nossa fé. Aqui, quando o Senhor levou ele ali naquele vale, não havia vida, não havia esperança. Havia ossos secos. Mas o Senhor estava levando ele ali só para mostrar que ali não tinha nada. Sim, Deus estava levando com esse propósito para mostrar e para que ele viesse exercer a sua fé no Senhor. E o Senhor mostra a mão do Senhor estava sobre mim e o Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ezequiel foi àquele lugar, levado pelo Espírito de Deus. E muitas vezes o Senhor nos leva a lugares que é vale, que é lugares que não tem mais nada. Mas o Senhor quer operar o milagre. O Senhor quer trazer vida. Olha isso.
Ele me levou de um lado para outro e pude ver como era enorme o número de ossos no vale. O Espírito de Deus ali levou Ezequiel para um lado. Olha aqui, Ezequiel, essa situação. Olha aqui, Ezequiel. E levou para um lado e para o outro. O que tu acha disso, Ezequiel? Essa palavra ela ensina tanto ao nosso coração. Que muitas vezes tem coisas que você não vê nada. Que tudo está acabado. Mas Deus está trazendo, está te mostrando ali que Ele pode operar o milagre, Ele pode mudar a situação, Ele pode trazer vida, porque Ele te levou naquele vale, naquele lugar sem esperança, sem vida, mas é você que Ele vai usar para profetizar, para trazer vida pelo Espírito de Deus. Aqui quando o Senhor leva Ezequiel, olha aqui Ezequiel, vai para o outro lado. Ezequiel estava ali com um propósito. E essa palavra traz ao nosso coração. Vamos ter muito cuidado. Quando estiver passando por alguma luta, você vai dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? E creia que Deus tem o milagre para fazer, para operar através da sua vida, usado por Ele, por Deus. E aí diz: Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos, estava sequíssimo, nada tinha ali. Ele me respondeu: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Aqui, essa fala do Senhor, do Deus poderoso com Ezequiel, ele estava ali provando a fé de Ezequiel. E quantas vezes o Senhor está também, hoje também, o Senhor está perguntando para nós, porque é nós que estamos recebendo essa palavra. Meu filho, minha filha, você acha que essa situação aí pode mudar? Você acha que há alguma esperança nessa situação aí? Você acha que há vida? Você acha que eu posso mudar? Assim que o Senhor está perguntando para nós. Aí você imagina, o que você acha que já não tem mais esperança? Que está perdido? Porque aqui, onde Ezequiel estava, era um lugar que não havia mais esperança. E você é conhecedor de toda esta palavra. Eu não vou ler toda, porque o tempo não permite, mas leia, traga a memória e veja o que Deus fez. Mas ele levou Ezequiel ali, e aqui ele está provando a fé de Ezequiel. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. É assim,
é dependência em Deus. É você dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor tem o melhor. O Senhor tem vida, tem esperança, tem vitória, mudança. O Senhor pode. Assim que tem que ser. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. E aí você sabe o que aconteceu. Ali, o que Deus mandou, ordenou para o profeta Ezequiel: profetize, fale a palavra, declare a palavra de vida. E ali Ezequiel foi seguindo tudo aquilo que o Senhor ordenou. E houve um exército muito grande. E é isso que o Senhor quer também trazer ao nosso coração. Não importa o que está difícil demais, que já não tem mais vida. O Senhor, nesta noite, o Senhor diz: então me disse, profetize, profetize. É isso que o Senhor quer. Fale a palavra. Profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Não importa o que for, ouça a palavra de Deus. E aí você sabe toda a história. Que maravilha! Quando o Senhor, quando nós temos fala com Deus, Ele pode, Ele faz, Ele opera. Aqui todo esse contexto é maravilhoso. Deus trouxe vida àquele lugar. Deus ali fez algo, o sobrenatural de Deus. E é isso que o Senhor nesta noite quer fazer também. Traga à existência aquilo que você acha que já está perdido, que já não existe. Profetize aquilo que o Senhor diz para nós. Ouça a palavra de Deus, porque ela traz vida, esperança, milagre. E o sobrenatural de Deus acontece. Que esta palavra ela venha falar ao seu coração. Receba, guarde, viva e profetize pela fé. E creia que o nosso Deus é o Deus de milagre. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos dá esta palavra. E Ele tem propósito quando nos leva a seja qual for a situação. E Ele quer tão somente nos levantar como instrumento para trazer vida, esperança, renovo